Fala pessoal, como é que vocês estão? A gente está aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje eu estou muito feliz aqui, porque é um assunto muito intrigante, de convidar o Fabiano Furlan. E aí, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, Juliano. Fabiano, ele é médico pela UVV, formado em 2003. Fez clínica médica pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro e Itapemirim. Fez hepatologia no UCAM. Posso começar? É 2013. Ah, 2013. 2003, não tinha nem o curso ainda. Ixi. Tá bom. Em 2013. E fez ultrassom também, na parte de hepato, né? Isso. E hoje a gente vai aqui para falar sobre complicações do paciente cirrótico. A gente vai falar um pouquinho desse tema que eu acho extremamente desafiador. Apavora qualquer médico. Com certeza. Chegou um cirrótico na UTI, sai todo mundo correndo. Exatamente. A gente sabe que o manejo é bem complicado, tem algumas especificações ali da parte da hepato. Então a gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto. Quer dar uma introdução aí, ô Fabiano? Não, primeiro que é um prazer poder estar aqui, ver toda essa estrutura que está sendo montada para auxiliar tanto os estudantes de medicina quanto os nossos colegas já formados, né? E ainda mais trazendo esse tema que é a hepatologia, que está todo mundo... A hepatologia como especialidade, até os médicos estão descobrindo isso. Eu acho isso muito legal. Hoje ela é uma área de atuação dentro da clínica médica, dentro da gastro, dentro da infecto. Então, eu, por exemplo, não sou gastro, eu fiz clínica médica e hepatologia direto. E os pacientes estão descobrindo a área, mas os próprios médicos estão descobrindo a área. Então, muitas das vezes, eu recebo o paciente no consultório, não é indicado para o gastro e caiu no hepato. Não, eles já mandam ao hepatologista. Isso está sendo muito legal. Todo mundo começando a perceber que tem gente que entende só de fígado, o que é uma delícia, graças a Deus. E também, dependendo da situação, é só vocês mesmos para salvar, porque, olha, a gente acha que pelo menos eu tinha, né, uma noção de quem mexia com fígado era o cirurgião fazer transplante. Também, acaba que eles lidam muito com a parte clínica, porque as indicações são clínicas, né? Então, e como a decisão final da listagem acaba que cai na mão do cirurgião, eles precisam entender se aquela hepatite autoimune está de fato compensada, se aquela doença, se aquela cirrose, qual que é o MELD, por que está daquele jeito, tem que saber ler uma albumina, tem que saber ler um exame laboratorial para poder não confirmar, mas para colocar o nome dele ali e de fato listar o paciente. Mas não, hoje eu não sou cirurgião, é só hepatologia clínica, graças a Deus. Meu negócio é sentar no consultório, bater papo e tentar ajudar quem me procura. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que eu acho que é uma das... Pra mim, eu acho que é a parte mais desafiadora da hepatologia. Inclusive, eu fui no Congresso de Terapia Intensiva no ano passado, e aí o tema da palestra era coagulopatia, né? No paciente cirrótico. E aí o palestrante começou assim, eu tenho muito o que falar, mas nada a se fazer. É um desafio para todo mundo, assim. Primeiro que a gente tem que entender que é o seguinte, fígado, das suas centenas de funções, uma delas tá lá, cabe fazer as proteínas da coagulação. Quando o paciente ele tem uma disfunção hepática, você não sabe para que lado que ele vai. Se ele vai ser pró-trombótico ou pró-hemorrágico. Eu não sei olhar para o paciente ou ficar dosando fator 5, fator não sei o quê. Isso na clínica é aquilo que você falou, tem muita coisa para falar, mas isso no dia a dia acaba que não se torna tão viável. Porque nem todo lugar faz. Segundo, porque são dados que a literatura também não te embasa condutas a partir daquilo. Então, assim, a primeira coisa é você sentir o seu paciente. É você começar a perceber nele se ele está tendo aquela hematúriazinha, se ele começou a ter uma trombose venosa profunda, se ele está fazendo uma dispneia, porque o fígado, gente, alarma o corpo inteiro. Uma das coisas que o povo mais associa coagulopatia e fígado é o INR. É assim, o INR está alterado no paciente com fígado, está de 6, segura que ele vai sangrar por todos os lugares. Até mesmo na hepatite, hoje chamada hepatite aguda, falência aguda do fígado, esse termo fulminante, ele está meio em desuso, mas hepatite aguda do fígado, o INR ele não é um bom parâmetro, nunca foi só o INR. O que a gente pode usar? Por exemplo, e aí vem mais uma dificuldade, tromboelastograma.
não é tão difundido assim, não é tão simples de ser usado. Às vezes, não só ter o aparelho não é o suficiente, você precisa treinar alguém lá dentro para gerar uma expertise. O povo da anestesia lida bem com o tromboelastograma muito bem. Tem vários estudos falando até de coagulopatia no intraoperatório durante o procedimento do transplante. Pacientes com tromboelastograma normal, com INR abaixo de 2, assim como pacientes com tromboelastograma normal, com INR acima de 6. Então, essa escrita fria no papel nem sempre significa muita coisa. É você ficar de olho no seu paciente. Posso te dizer que dificilmente o paciente vai morrer de hemorragia. É mais ou menos 5% das causas de hepatopatia aguda, né? No contexto da hepatopatia aguda, 5% de fato vão a óbito por conta de alguma hemorragia. Falo isso por quê, Juliano? O INR alterou e o paciente está com hematura. O INR alterou e tem aquele botãozinho de sangue na punção central. Calma, seu paciente não vai morrer disso. Fica de olho, mas não é sua maior preocupação. Então, assim, a primeira lição, INR alterado sem sangramento. O que eu faço? Nada. Fica olhando ele, não tem problema. Fabiano, mas tá, que horas que eu faço plasma, que horas que eu faço crio, que horas que eu faço fibrinogênio, tem algum fundamento nisso? Tem, se o seu paciente apresentar alguma clínica. Então, o paciente com INR alterado sem hemorragia, eu faço alguma coisa com ele? Não muita coisa. Mas eu quero funcionar, o paciente está grave, eu quero pegar uma central. No contexto da hepatopatia aguda, eu quero pegar uma PIC para monitorizar pressão intracraniana, quero pegar uma PAM. O que eu faço? Roda uma plaqueta, roda um plasma ali durante o procedimento. Isso não tem problema para o paciente. Mas não, o paciente sangrou. Opa, aí já é dê um passo a mais. Aí sim, você vai atender esse sangramento como você estivesse atendendo qualquer outro tipo de hemorragia. Você vai fazer plaqueta, você vai fazer plasma, você vai fazer crio, você vai dosar fibrinogênio e vai conter ele segurando com esses hemoderivados, não sem apavoramento além, entende? E aí vem outra coisa que muita gente faz, vitamina K. Vitamina K e fígado, essas 3 injeçõezinhas aí, vai segurar tudo. Coitada da vitamina K. Coitada da vitamina K que tem que segurar o rombo todo sozinha. Não existe uma deficiência de vitamina K nesse paciente. Eu tenho problema na formação da coagulação. Esse meu fígado não está produzindo a cascata da coagulação da maneira que deveria. Ele não está te deixando, impedindo a absorção de vitamina K ou prejudicando a vitamina K. Então não faz muito sentido. Exceção. Colestases. Então, doenças de via biliar. A gente sabe que a bile a vesícula espreme a bile para dentro do intestino quando o paciente come mais gordura. E a vitamina K está na famosa ADEC, né? Aquelas 4 vitaminas que são absorvidas no meio gorduroso. Então a bile, que vai, né, funciona ali como um grande detergente de absorção de gordura, vai ajudar na absorção da vitamina K. Se eu tenho um problema de colestase, um problema de via biliar, em que a minha bile é ineficiente, se eu tirei a minha vesícula, se eu tenho uma colangite esclerosante primária, em que essa via biliar está toda prejudicada, talvez faça mais sentido a gente fazer a vitamina K. O paciente está ictérico e começou a sangrar com INR mais alto, beleza, é um motivo, ok? Não necessariamente que a vitamina K vai segurar esse sangramento, mas se for por deficiência de vitamina K, você vai resolver. Se for por problemas na formação da cascata de coagulação, você não vai resolver. Então, não bote tanta fé assim, porque talvez não é isso que vai melhorar o paciente. Vai ser o crio, vai ser o plasma, vai ser a diálise, a plasmaférese, muitas das vezes. Legal. A gente teve um caso bem recente lá na UTI. Foi uma paciente que ela não tinha um diagnóstico de hepatopatia, a gente não sabia por que ela estava fazendo. Mas essa paciente veio evoluindo com pior, foi para diálise contínua. Eu sei que no dia que ela veio a falecer, Fabiana, ela sangrava, não tinha crio, não tinha plasma, não tinha nada que a gente fizesse que parava de sangrar, assim, a punção do Shiley dela
sangrava, que a gente não conseguia estancar. Até o momento que a gente falou, a gente... A gente que lida com isso sempre, te falei até antes da gente começar a gravar, dou plantão em UTI há 10 anos, desde o meu R1 de clínica médica eu trabalho em UTI. A gente vê muita coisa. Mortes por sangramento são sempre muito chocantes. Porque você se sente muito inútil. Impotente. Impotente. Você joga o seu diploma no lixo porque você vê o seu paciente sangrando e você não sabe o que fazer. E muitas vezes é esse, infelizmente, o final de vida de um paciente com, principalmente, Juliana, com hepatites agudas. Então, o paciente evolui com uma falência hepática aguda. Essa paciente, que eu acho que eu cheguei a vê-la na UTI também, ela não tinha hepatopatia prévia. Viu mesmo. Ela não tinha hepatopatia prévia. Isso. O que é uma característica para a gente definir uma falência hepática aguda. E é isso, é esse INR que vai lá para cima, mas podia não estar, e ela podia estar sangrando do mesmo jeito, e você faz crio, você faz plaqueta, que tá tudo correto de fazer, mas o fígado dela já não tá mais suportando. Mas é difícil mesmo, não é simples não. É angustiante, porque... Muito. E você vai vendo, e a enfermagem meio que fala, e aí, doutora, o que a gente vai fazer? E eu fico... Não. Infelizmente, assim, o desfecho não foi favorável, acabou que ela faleceu sem diagnóstico, né? Sem diagnóstico. Sem diagnóstico etiológico. Até um assunto que vou perguntar mais pra frente, mas antes eu vou só fazer uma outra pergunta, porque você falou sobre esses pacientes, eles têm tanto um estado pró-trombótico, quanto um estado... pró-hemorrágico. E às vezes é difícil da gente, por exemplo, começar a profilaxia de TEV, né? De TEV. Porque ao mesmo tempo que você vê um INR que é alterado, você fica com medo do estado pró-trombótico. E aí, qual que é o melhor momento pra você começar a profilaxia? A gente seguia muito pelo INR ainda. INR passou de 1,5 compressor pneumático. Porque é o que a gente tem agora na UTI. A gente não fica, e eu também acharia muito exagero a gente ficar fazendo, se tivesse o recurso, tromboelastograma para indicação de profilaxia de TEV. Eu acho muito também. Às vezes a gente usa o bom e velho compressor pneumático, o paciente odeia aquilo, fica apertando o pé dele, esquenta. Se eu fosse um paciente de UTI, que eu sinto muito calor, aquilo apertando meu pé ia me dar muito problema. Mas assim, nesse caso a gente também seguia pelo INR. Não é mandatório, não é algo... o INR pode estar alterado, mas esse paciente já teve uma TEV anterior, uma TVP anterior, já teve uma embolia anterior. Posso usar? Pode, e é caso a caso. É chato isso. Eu queria poder te dar uma definição melhor, mas é chato isso. Na dúvida, eu te aconselho a não fazer. Bota o compressor pneumático. Se você não está segura daquele INR, porque ele foi para cima de 1,5, por exemplo, e esse é o ponto que o guideline dá, acima de 1,5, não tem problema. Bota o compressor pneumático, ok? Existem até algumas literaturas conflitantes, de fato, o compressor ele é tão efetivo assim, tá? Mas é o que a gente tem. Você vai ficar lá, o quê? Fazendo massagem? Botar fisioterapia 24 horas para balançar o pé do paciente? Não pode. Então, bote o compressor pneumático. Se você não tem certeza, é o recurso que você tem, bote. E às vezes nem esse recurso tem, né, Fabiano? Assim, dependendo do hospital, é meia compressiva. É meia compressiva, intensificar a fisioterapia motora, e é o que a gente tem. Eu entendo isso, Juliana, de assim, ainda mais estudantes recém-formados que estão assistindo a gente. Tente sempre fazer aquilo que você puder pelo paciente. Mas eu não tenho acesso eu não tenho enoxaparina, eu só tenho a heparina de 12 em 12. É o que você tem? É o que você vai fazer. Eu não tenho compressor pneumático, eu só tenho a meia de compressão. Faça sempre pelo paciente. Eu acho que assim, não fazer não vai te deixar dormir tranquilo no travesseiro à noite. Eu poderia ter feito, eu poderia ter ido além e não foi. Tá bom. Em relação, confuso, né? Eu sei que é. Mas eu acho muito difícil, assim. Mas não é simples. E a gente vê o tempo todo na UTI. Assim, pelo menos hoje mesmo a gente tá com o paciente lá exatamente assim. O INR dele tá ali balançando, 1,6, 1,5. A gente precisa começar a profilaxia de TEV. A gente tá com medo, tá lá no compressor pneumático. Também acho. O que não tá errado, não é uma conduta errada. Você não vai achar literatura que vai falar contra você. Você pode achar uma que não te embase com tanta certeza,
Mas, na dúvida, faça. Se você não se sente segura, bote o compressor lindamente. Que aí não tem erro. Não tem erro. Em relação ao diagnóstico, né? Já que a gente entrou nesse assunto, é muito comum ser paciente interna, e aí quando você vai investigar, você acha um INR que está alterado, você acha uma albumina que está baixa, uma bilirrubina que às vezes está aumentada, você pede um ultrassom, vem lá bordas rombas, ou enfim, às vezes vem algo mais inespecífico. Como fazer o diagnóstico, assim, da etiologia? Você faz ele dentro da UTI, enfim, isso pode ser manejado via ambulatorial? Eu sempre acho que a UTI, ela precisa de priorizar as medidas de salvamento de vida. Porque senão eu acho que cai muito nas costas do intensivista. Não que vocês não saibam, não é isso, mas senão eu acho que fica muito nas costas de vocês, porque vocês não têm um paciente para lidar ao mesmo tempo. Vocês têm 8, 10 pacientes entubados e não é uma UTI hepática, é uma UTI com tudo dentro. Então, assim, o meu conselho é sempre aquilo que puder deixar para enfermaria e para ambulatório, deixe, não tem problema, ok? Não se sinta angustiado que você não fez o diagnóstico de hepatite B aqui e 2 dias depois descobriram na enfermaria. Não se angustie por isso. O que dá para pedir, assim, de exame? Chegou um paciente em qualquer lugar do mundo, a família fala que, doutor, alguém falou uma vez que ele tem cirrose. Primeiro, converse com a família e com o paciente. Uma das principais causas de cirrose é etilismo. E o paciente nunca acha que bebe o suficiente. Ele nunca acha que aquela... Eu tenho um paciente que ele nunca foi de beber, mas ele bebia aquela cachaçinha para abrir o apetite antes do almoço. Céu. A família falou, eu nunca vi o meu pai bêbado, nunca foi um problema. Cirrose. É um chá de ar, tranquilinho, nunca deu muito problema. Mas ele precisou de uma cachaçinha todos os dias, que ele faz isso por 40 anos. Não foi um volume alto, mas foi o suficiente para ele. Mas se eu não peito e falo que foi aquilo, o paciente nunca vai falar. Então, converse com o paciente sobre bebida. Converse com o paciente sobre diabetes. É muito comum você falar, você tem algum problema de saúde? Não. Mas você toma remédio? Eu tomo metformina. Mas você tem diabetes? Tenho. Eles muitas das vezes não enxergam isso como um grande problema. Hoje, a doença hepática alcoólica, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela está despontando como a principal causa de hepatopatia. Então, questione diabetes com esse paciente, isso é importantíssimo. Nem sempre esse diabetes vai ser encontrado naquela síndrome metabólica, paciente mais gordinho, paciente com triglicerídeo, pressão alta. Não, às vezes é um magrinho com diabetes evoluindo com esteatose de longa data. Questione isso com ele também. Mas laboratorialmente, Juliana, a gente tem que investigar infecções virais, hepatites virais principalmente. Então, o meu combo, até de consultório, hepatite A. Por quê? Hepatite A no contexto da terapia intensiva é até mais interessante, porque esse paciente está evoluindo com problema hepático. Hepatite A no adulto não é tão comum evoluir para uma hepatite alcoólica, mas dos que evoluem são sempre adultos, porque é muito comum na criança. Hepatite A a gente pega com mão na terra, mão na boca. Quem teve uma infância feliz, que andou na roça, tomou um caldo na praia e ganhou uma hepatite A. Então, muitas das vezes eu quero saber se meu paciente tem imunidade. Uma vez que você entra em contato com o vírus, você não precisa de mais nada. Mas na rede privada a gente tem vacinação. Então, eu vacino o máximo que eu posso os meus pacientes adultos que não têm imunidade para hepatite A. Hepatite B, sempre. E são aquelas siglas que todo mundo se confunde. Pede HBsAg, pede anti-HBC. Se o paciente está ictérico, tem clínica IgG e IgM, não pede o total, separa, desmembra isso e pede o anti-HBs, para eu saber se esse paciente tem imunidade. No contexto do hospital, até mesmo que a gente trabalha, em que existem muitos pacientes oncológicos, o que pode acontecer? O paciente já teve um contato com o vírus da hepatite B e ficou lá quietinho, desenvolveu a imunidade. Só que ele fez uma terapia oncológica, ele fez uma quimioterapia que jogou a imunidade dele lá para baixo. Existe uma reativação viral. E esse paciente pode reativar evoluindo com cirrose, com CHC, com todos os comemorativos da doença hepática crônica. Então, entender se o paciente tem hepatite B aguda é uma coisa, mas eu quero que você entenda se ele já teve contato, se ele tem imunidade. Então, rastreio geral para hepatite B. Hepatite C.
Hepatite C é muito difícil agudizar, não é tão comum. Mas, dentro do contexto, já que você vai pedir 2, pede mais uma. Eu sempre peço de consultório. E algumas doenças genéticas mais comuns que não são tão faladas. Uma delas é a doença de Wilson, que é muito mais comum do que a gente imagina. E aí talvez o especialista já entre na jogada. Por isso que eu falo que é muito para terapia intensiva. E um perfil do ferro, para a gente pensar em hemocromatose. Esse basicão você já engloba, e é claro, sífilis, HIV, essas doenças virais Epstein-Barr, citomegalo, que são essas coisas que todo mundo pede para todo mundo. Mas voltando para fígado, hepatite A, hepatite B, hepatite C, pesquisa do ferro e pesquisa do cobre pela ceruloplasmina. E aí, mais uma vez, entra o especialista, não precisa guardar esse nome aí, não. Mas, doutor Fabiano, eu tô aqui num Judas perdeu as botas hospital, não tenho nada, teste rápido para hepatite B, teste rápido para HIV, faz o que você tiver ali. A maioria hoje, por serem doenças muito disseminadas, o SUS oferece teste para hepatite B, para hepatite C e tudo mais, então faça, solicite. HIV, doenças, as ISTs, são muito fáceis até da gente pedir no interior. Faça esse rastreio inicial. A história da hemocromatose, do Wilson, a gente vê depois até. Mas esse início, hepatites virais, mandatório. Brasil, a gente tem que pensar que... Pensa na etiologia. Viral e essas coisas infecciosas, isso daí no Brasil é água, E sabe qual que é o problema, Juliana? São assintomáticas. Se você não faz exame, você não sabe que tem. E assim, os pacientes... Eu já fiz diagnóstico de HIV... em senhorinha de 70 e tantos anos de idade, estava com uma diarreia crônica que ninguém pediu um HIV para ela, sabe? Porque, é senhorinha, não vou pedir HIV para ela, não. Peça, tudo circunde o seu paciente, rode em volta dele pedindo tudo isso. Às vezes você vai ter algumas surpresas no consultório. A gente também já teve algumas na UTI também. Não, legal. Eu acho que vale a pena pensar nisso, né? Às vezes a gente não pensa, né? Mas tem que pensar. Tá bom. Em relação à encefalopatia, o que a gente tem de mais novo, assim? Boa e velha lactulose, botar pra fazer cocô, tem algumas medicações novas? Fundamental. Primeiro, reconheça a sua encefalopatia. Aqueles critérios de Westenheaven clássicos de qualquer livro, você dá um Google, você acha. Aplicativo, o que for. Reconheça a encefalopatia no seu paciente. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes é um paciente de gênio ruim, que é mais falador, ou que é mais quieto, que gosta de ficar em casa. Aí a família fala, não, doutor, meu pai não tá normal, minha mãe não tá normal. Abro lá, tem distúrbio do sono? Não. Sabe fazer conta? Português, de somar, dividir? Tá sabendo. Então não tem encefalopatia, não. Normalmente isso é o inicial pra gente começar a pensar, é o grau 1 lá. Eles chamam até de encefalopatia mínima. Evoluindo para confusão, para o FLAP num grau 2, até o coma, que é o grau 4. Terapias hoje para encefalopatia, a gente tem coisa nova. Não tão acessíveis, mas coisas novas. Então, lactulose, brilhou fazendo lactulose, faça mesmo. Eu já tive paciente grau 3 para 4, que a gente passa uma sonda e faz assim, 30, 40 ml de hora em hora. Até o paciente fazer diarreia, assim. E melhora. Você já deve ter visto lá na UTI, melhora. Então, assim, ir ao banheiro é terapia, não é uma orientação. Você tem que cuidar bem do seu intestino. Não, você tem que fazer cocô 2, 3 vezes por dia. Eu falo pra família, monitora, fica de olho, vai fazer cocô de porta aberta pra gente ver o que você tá fazendo. É assim que funciona. Eu meio enjoado com os pacientes. Doutor, lactulose não tá dando mais certo. Algumas pessoas costumam usar até metronidazol como terapia para encefalopatia. Não existe nada que te dá base para usar os dois ao mesmo tempo. Então escolha um ou outro. Por que eu falo assim? Metronidazol você tem no posto, lactulose você não tem. Lactulose às vezes é meio cara, dependendo da família, dependendo da condição. Pode usar o metronidazol. Normalmente na dose de 250 mg de 6 em 6 horas. Não deu certo. Tem mais coisas para a gente fazer? Existe hoje uma substância chamada L-ornitina. Tem endovenoso para nível hospitalar, tem um sachêzinho para você usar a nível de consultório,
que de fato ela faz uma ajuda na depuração de amônia, que aí é a grande vilã da história da encefalopatia, que de fato ajuda, o paciente melhora. E, doutor, quero o melhor para o meu paciente. Rifaximina. Rifaximina hoje, que era disponível até um certo tempo só no exterior, hoje já é disponível para gente, tem um custo elevado. É o antibiótico que trata Antibiótico. o clostrídio? Rifaximina também. Isso é um antibiótico não absorvível. Que entra no tratamento do clostrídio. Na fase... Já tem no Brasil? Já tem. Não tava sabendo não. Existe. R$600, 15 dias. Aí, Luiz. R$600, 15 dias. Eu vou falando assim, você vai tomar o comprimido de 12 em 12 horas, vai melhorar e o olho do paciente vai brilhando. Doutor, como é que compra? Então, é esse valor aqui. Vamos. É fácil de achar? É fácil, não é difícil de achar. A gente tem uma rede aqui em Vitória que é fácil de achar. Os representantes, tudo, estão mais do que divulgando isso. Mas... Pede pra um vir aqui tomar um café com a gente. Sempre que eles aparecem no meu consultório, eles me dão muita amostra grátis da L-ornitina. Eu falo, eu quero da rifaximina. Me dá também. Eles nunca me deram. Chama de Lola lá no hospital, Lola, né? pode ser o Lola. Eles sempre me dão, mas eles nunca me dão da rifaximina. Eles não têm, doutor. Eu falei, não, mas eu quero esse daí. E assim, eu já tive uns 3 pacientes que usaram. Essa paciente, eu usei até nível hospitalar, ela não sabia onde ela estava, não sabia o nome dos filhos. Essa paciente é uma paciente que teve um trabalho, CEO de alguma coisa, fala inglês, francês, espanhol, não sei o quê, voltou a falar tudo isso depois da rifaximina. Ou seja, é uma medicação que funciona, e funciona bem. É o que a gente tem de melhor para a gente poder tratar esse paciente hoje. Mas a gente esbarra no custo. Um ponto que eu quero puxar aqui, Juliana, é da encefalopatia que não tem tratamento. É aquela encefalopatia que primeiro, é incapacitante. O paciente, de fato, você está dando lactulose, você está dando a rifaximina, você está dando Lola e ele não melhora. Por quê? Porque a função hepática dele já é muito ruim. Esse paciente tem que ser encaminhado para transplante. E aí só trocando de fígado para a gente resolver. Ou quando o paciente tem algo que nenhuma dessas medicações vai atuar, que é um shunt portosistêmico. Então, se a gente imagina que tudo que come a gente passa pelo fígado e essa amônia ela é depurada, deixando menos para a corrente sanguínea, e isso sem atravessar a barreira hematocefálica, enfim, gerando menos encefalopatia, se eu tenho um ladrão que me desvia esse sangue, inevitavelmente você vai ter encefalopatia. Então, se você tem um paciente que você já está tratando e ele não melhora, busque causas mecânicas para isso, ou, de fato, esse paciente tem uma encefalopatia refratária, que é um dos maiores desafios, porque isso angustia muito a família. Meu pai não era como estava antes, doutor. Meu pai quer arrancar a roupa e sair na rua. Meu pai sai sozinho, a gente fica desesperado, porque a gente sabe que ele não sabe voltar para casa. Então, a ideia de transplante precisa ser considerada. Tá, é bom que você citou sobre o transplante, também era um tópico nosso, mas já que a gente começou a falar sobre isso, vamos falar só rapidamente aqui, acho que não vamos entrar muito em detalhes, talvez não é um tema aqui que é transplante hepático, mas das principais indicações, até para quando muitas famílias trazem essa pergunta pra gente dentro da UTI, né? Se tem indicação ou não, né? Então, assim, só dar uma pincelada nas principais indicações de transplante. Primeiro que, assim, indicação de transplante, a ideia do transplante, muitas vezes vem do primeiro atendimento. Você precisa colocar sempre o transplante como opção desde o começo, para você não pegar o paciente de calça curta. E isso eu tô falando no consultório. Na UTI é diferente porque o paciente está chegando já grave para vocês. O que a gente usa muito para alocar o paciente e pensar em transplante é o MELD. Então, fazer o MELD hoje, que leva o INR, sódio, bilirrubina e creatina em consideração, que são exames rotineiros da UTI, faz a gente pensar se esse paciente tem indicação ou não. Pela literatura, acima de 15 esse paciente tem indicação. Ter indicação, Juliana, não significa que ele aguenta fazer esse transplante. Então, o nosso setor, por exemplo, do nosso hospital, tem muito paciente oncológico.
eu não vou transplantar um paciente oncológico, Fabiano, você é muito gente ruim. Não, eu vou seguindo a lei e as diretrizes. Paciente que bebe, eu preciso, e isso é uma polêmica imensa, eu preciso esperar uma abstinência de 6 meses. Isso é lei, você precisa provar para a Câmara Técnica que esse paciente está 6 meses sem beber, o relato dele e da própria família. O que é muito complicado às vezes. Por exemplo, uma das indicações que é hepatite alcoólica. O paciente está ali na UTI, sangrando, ictérico, mas bebeu semana passada. E aí, você não vai transplantar esse paciente, que às vezes é a única chance que ele tem de viver? Pela lei eu não posso. Então, assim, por isso que isso é uma grande polêmica. Se Deus quiser, isso vai cair por terra. Mas ter a noção do MELD já é um bom início para a gente começar a pensar na indicação do transplante. O paciente, Juliana, ele, como diz meu povo, varia ao longo da internação. Então acompanhe esse paciente. Vá fazendo MELD diário. A gente pede exame sempre na UTI. Por que não ir acompanhando, fazendo MELD diário para ele? Para ver se de fato ele vai permanecer alto ou se ele vai flutuar a ponto de melhorar. Para você ter ideia, em um paciente com hepatite aguda, por exemplo, uma hepatite B aguda, para a gente falar que ela está tendo falência renal, antigamente a gente falava em encefalopatia em 8 semanas. Hoje a gente fala em encefalopatia em 6 meses, 26 semanas. Até passa um pouquinho dos 6 meses. Então a gente tem tempo para poder acompanhar esse paciente. Eu já tive pacientes, e hoje é bom falar que nós temos 2 centros transplantadores de fígado no estado. Um de muito sucesso, há mais de 20 anos, e outro que está começando aqui agora, que graças a Deus com muito sucesso, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Esses pacientes, eu já tive que tirar paciente da fila, porque chegou com MELD de 20 e agora está com MELD 7, esperando. Então, assim, pensar no transplante, talvez para o generalista, para o médico que está ouvindo a gente, começa a partir do MELD 15. A partir de agora, entre em contato com o centro transplantador, com um cirurgião que você acha que sabe mais de fígado, com o próprio hepatologista, vá pedindo ajuda. Não tem problema nisso. Quantas vezes a gente recebe ligação do interior só para discutir caso? Mas acima de 15, esse paciente talvez seja legal já conversar sobre transplante. Uhum. Eu acho que o problema é que a gente esbarra realmente na UTI, é isso que você falou, do paciente ter condições de conseguir operar. Claro, e aí é uma sepse muito grande, a causa base dele são pacientes desnutridos às vezes. Eu sei que eu tô falando e o povo tá assim, Fabiano, você tá rodando e não tá falando. Me dá uma lista de indicações. Ô, gente, eu queria que fosse mais simples. A gente consegue pensar que aquele paciente acima de 15 ele tem a indicação. Mas não tem jeito, tem que acompanhar, tem que ver. Fabiano, eu acho que eu tô muito esse paciente está no interior, eu acho que para chegar até vocês vai demorar muito. Transfere antes. Já deu flapping? Transfere. Porque talvez esse paciente vai evoluir em algum momento com pior hepática. Então, assim, é difícil, mas o que eu puder ajudar se você já começou a ficar com medo, passa para frente. A gente consegue absorver isso. Lá no nosso serviço, você falou também em relação ao câncer. E aí deixa a gente mais angustiado ainda. Mais angustiado. Porque se ele evolui com falência hepática, aí que a gente fica sem entender. E a gente também. Sem ter o que fazer, assim. E aí você chama um especialista falando, graças a Deus, ele vai resolver. Eu vou olhar pra cara de vocês e falar, olha, então, não tem muita coisa pra ser feita, não. Mas vamos trocar de fígado. Não vamos, não. Não dá. E assim, esse é um outro tema que é em relação à paliatividade desses pacientes, né? Sim. A gente precisa entender que cirrose é doença crônica. É hepatopatia compensada, né? Incrivelmente, hoje o termo cirrose a gente não está usando tanto. A gente usa o termo hepatopatia crônica compensada ou descompensada. Cirrose acaba que é um termo patológico, né? Histopatológico. Mas o que a gente mais conversa, é o que o paciente entende, principalmente. Ele é crônico desde o primeiro momento também. Porque se eu não vou curar esse paciente com transplante, o meu objetivo é dar qualidade de vida para ele. Então, assim, é claro,
muito cuidado. Como a gente estava até conversando aqui antes de começar, a doutora Carol Sarmento conversou muito disso aqui. Cuidado você fazer o paciente entender que nada vai ser feito. Isso é muito difícil. Priorize a qualidade de vida desse paciente, sempre sendo muito sincero com a família. Então fala, olha, a encefalopatia que a gente falou agora, ele não vai voltar ao normal. Ele não vai voltar a ser produtivo como ele era, ele não vai voltar a fazer as coisas sozinho. Vocês precisam começar a organizar a casa em prol disso. Ah, Fabiano, mas ele está internando demais porque está vomitando sangue. Que tal? Você vai me perguntar alguma coisa disso também. Vamos correr atrás da ligadura, correr atrás do beta-bloqueador, tudo, mas ele vai continuar precisando desses recursos, talvez ao longo de uma vida. Até quando a gente vai? Até quando o paciente quer, muitas das vezes. Eu falo isso porque eu tenho um paciente cirrótico que bebe. Por quê? Porque ele não quer parar de beber. E não foi por falta de encheção de saco, porque eu falo demais, a família fala. Mas ele fala, doutor, eu tenho qualidade de vida, eu tenho, sei lá, 70 anos, com 70 anos eu não quero parar de beber. Infelizmente aconteceu, mas vou fazer o quê? Tá bom, então ó, mas vamos diminuir, vamos combinar? Vamos. Eu tenho paciente que bebe toda semana. A gente teve um caso também, ele internou já mais de uma vez por hemorragia digestiva. E aí, a gente conversou muito com a família, uma esposa muito cuidadosa com ele. Sim, familiares. E aí foi muito engraçado, porque a gente compensou ele, conversamos com a esposa, tanto a esposa quanto o filho. E ele reinterna um tempo depois por uma fratura de fêmur. E aí a gente foi entender a história, dessa mesma situação. Ele falou assim, eu quero continuar bebendo, eu entendi que eu tô na minha fase final. E a esposa eu achei muito maduro, assim, da parte dela, de entender isso também dele, e ela levava ele até o bar. Ela botava ele dentro do carro, levava ele até o bar, sentava ele na cadeirinha, ele bebia, ele ligava pra ela ia lá, buscava, botava ele no carro, levava pra casa. E aí eu falei assim, caramba, isso é Você pensa incrível, quão né? triste seria a vida desse homem se você barrasse ele. Exatamente. E aí, ele resolveu, por algum motivo, tentar ir embora pra casa sozinho e não conseguiu. Ele levantou, caiu, quebrou o fêmur. Mas, assim, Caramba, na hora que ela me contou isso, foi assim, tô muito feliz de te conhecer e de te ouvir contando isso. Porque realmente mostra uma relação de cuidado mesmo. Isso. Você tem que ser sincero com a família o tempo todo. Porque a família precisa confiar em você a hora que você fala assim, não, deixa ele beber. Ela precisa entender o por trás disso. Que você não está sendo displicente, que você não está não querendo cuidar. Não, preste atenção, a minha prioridade é o paciente. Ah, mas eu não acho que ele tem que beber. Ele está acordado, lúcido, sentado na minha frente muitas das vezes. O que o senhor quer? O que a senhora quer? Doutor, eu passei minha vida inteira assim, eu vim da roça, tal, bebia desde os 8 anos de idade. Eu tenho paciente assim que o pai molhava a chupeta na cachaça e dava pro filho. Eu quero, posso. Eu falei, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Não é a nossa recomendação. Não é a nossa recomendação. É eu falo isso. Mas a chance de ter ascite, de ter não sei o quê, tudo bem, doutor. Eu topo. Tem paciente que eu vejo de 6 em 6 meses. Por quê? Porque Deus é grande. O anjo da guarda tá assim, colher até aqui, segurando pela unha. Mas vai. E a família vai vendo isso, vai entendendo o processo. Ninguém é inocente de achar que é assim, então deixa eu beber. Que não dá nada. Não, pode dar e pode dar feio. Uma das coisas que eu sempre falo ao paciente até para ele tomar essa decisão junto com a gente. Eu falei assim, você já viu alguém com cirrose? Cirrose não é um infarto, que a pessoa desliga às vezes e acabou. A cirrose, ela vai matando de um jeito muito feio. E o paciente sofre nesse processo, inevitavelmente. A família sofre junto. E a gente, como médico, e eu sou meio chorão, a família sofre, eu sofro junto. Então, assim, o paciente sabendo o que ele pode passar, por que não ele ter essa autonomia também? Será que a gente, com 75 anos, eu não sou de bebê, mas e aí, se eu quiser? E se eu quiser do nada começar? Tenho doença crônica, já vivi minha vida, já família criada, e aí? Será que eu, com quase 80, 70 anos, eu não vou ter essa autonomia na minha vida?
tem gente que quer ter. E eu acho justo ter também. Não acho errado, não. Na minha cabeça, Juliana, na medicina a gente tem que... não pode ser tão 880 nas coisas, sabe? Então, assim, você deve conhecer pacientes com asma que fumam. Sim. Entende? Então, o que eu posso fazer? Eu vou tentar melhorar o máximo que eu conseguir. Eu vou ser enjoado pra caramba em cima desse paciente, porque eu preciso alertar ele todos os riscos. Mas eu vou até onde ele quer que eu vá. E, infelizmente, nem sempre todos querem ir onde eu quero que ele vá. Mas nós vamos estar juntos. Abandonar o paciente, que é coisa que eu não faço, não. A gente tá cuidando de gente, né? A gente fala isso aqui em diversos podcasts sobre a medicina. A gente tá falando de pessoas com sentimentos, com vontades. E a medicina é muito certa. Tá no livro ali que o paciente tem que parar de beber, mas a gente tá falando de Vou fazer o quê? A minha avó, desde que eu quis ser médico, ela nunca me perguntou qual a escola que eu queria fazer, qual a área que eu queria fazer, sei lá, por que eu queria ser médico. Ela sempre me falou assim, meu filho, cuida das pessoas com amor, porque eles já estão sofrendo demais. E eu levo isso muito na minha cabeça, porque assim, nem sempre cuidar significa os meus objetivos. Pode ser o objetivo do cara, da família ali, sabe? E eu tô ali para tentar trazer a melhor qualidade de vida que eu puder. Os pacientes que talvez me escutem vão saber disso. Eu encho o saco com atividade física. Eu falo, eu quero vídeo de você andando no calçadão, me manda foto do prato de comida. Os pacientes com NASH, às vezes com hepatopatia incipiente por diabetes, eu falo, não tem opção, vambora, vamos junto. Doutor, não quero. Quero ir até aqui. Eu falei assim, então até aqui eu vou ser muito enjoado com você. Você quer beber? Quero. Vamos combinar. 2 vezes por semana. Se você beber 3, nós vamos brigar. Eu sou meio enjoado com ele. Não, 2, tá bom. Beleza. Porque você tem que... Depois desse devaneio... Se você me der corda, nós vamos longe nesse assunto. Vamos voltar. Bom, vamos lá. Vamos falar de parassintese. Assim. Pronto-socorro acontece o tempo todo. Qualquer UPA, PA, posto de saúde, vai ter uma parassintese, vai ter uma barriga com ascite. Quando fazer? Porque a gente sabe que essa ascite vai refazer. Quando fazer? Quando repor a albumina? Tem que repor a albumina. Sempre repôs a albumina. Fala aí pra gente. A albumina é o soro do cirrótico. Quem nunca ouviu isso, né? Não pode dar soro fisiológico, não pode dar Ringer, vamos fazer albumina. Primeiro, sempre faça parassintese. Bateu no seu pronto-socorro, faça parassintese. Doutor, mas ele tá vindo com uma infecção urinária. Você tem certeza? Porque eu não tenho. Esse paciente pode estar fazendo PBE. 15% das PBEs são completamente assintomáticas. O paciente, às vezes, refere um desconforto na barriga, mas ele pode estar com uma queda do estado geral. Ele pode não estar comendo. Tem ascite no seu pronto-socorro? Faça. Mas eu não tenho tempo de ficar olhando, segurando aquele negócio. Tenho medo de deixar a agulha, então eu deixo só um negocinho que vai colabar. Tudo bem, faça uma diagnóstica, pelo menos, que 10 minutos sai no laboratório. Calcule o GASA desse paciente, é super importante para a gente fazer a distinção. É muito comum, e aí foi até um dos objetivos que eu quis fazer o ultrassom, tem ascite, a segunda frase é hepatopatia crônica, porque toda ascite é culpa do rim, coitado. Não é incomum eu ter paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção de 14, que foi a mínima que eu já consegui ver, e com ascite. Uma veia hepática deste tamanho e me mandando para pesquisar hepatopatia crônica nesse paciente, que nunca bebeu, não tem diabetes e não tem nada. Então, faça o GASA para a gente poder pensar. E faça o diagnóstico ou não de PBE, que é sempre em polimorfonuclear. Pelo amor da Santa Alma, não é leucócito total. Acima de 250 polimorfos nucleares, você já fez o diagnóstico. Doutor, mas ele não está sentindo nada, eu vou tratar? Vai tratar, é isso daí mesmo, porque ele não está sentindo agora, dá 12 horas para ele. Então, daqui a pouco, entra com antibiótico, ceftriaxona, o que você tiver ali na mão de início. Não, quero esperar a cultura. Vou esperar a cultura. Meu bem, senta e espera. Deita se for possível, porque essa cultura vai vir negativa. Nem 1/3 dos pacientes das culturas vêm positivas. Então, trate esse paciente, não espera positivar a cultura. Cuidado com essas grandes paracenteses. As paracenteses evacuadoras, aliviadoras que o povo fala. Que você tira 15 litros do seu doente. Isso interfere na hemodinâmica impreterivelmente. Por isso que as pessoas
tem a tendência a tirar 5 litros. E alguém um dia escreveu que não precisa de fazer albumina. De fato, existe isso na literatura. Mas esse paciente que tem 20 litros e você tirou 5, ficou 15 na barriga dele. Daqui uma semana ele volta no seu pronto-socorro, aí você tira mais 5. Daqui uma semana, mais 5. No final de 30 dias, ele tirou os 20 litros dele. Só que ele ainda tem na barriga. Isso já é o suficiente para fazer repercussão renal, por exemplo, de uma hepatorrenal. Se você consegue... E aí, esse paciente volta com insuficiência renal, às vezes com PBE, de tanto que você furou e abriu o ponto ali de entrada de bactéria nesse líquido. Aí ele vai parar na sua UTI, ele faz diálise, ele faz tudo. Olha o custo que esse paciente gera e assim, toda a cadeia que ele desencadeia se você tivesse feito albumina lá no início. Eu sei que isso não é acessível, não são todos os lugares que tem. Fabiano, aqui eu estou no interior, não tem albumina, mal tem dipirona. Eu quero fazer 5 litros para aliviar o paciente para mandar ele para um centro maior. Pode? Pode. Tudo bem, sem problema. É aquilo que a gente falou no início. Você vai lidar com aquilo que você tem. Vamos pensar no mundo ideal. Eu tenho albumina disponível. Mas tem que fazer SAPE, tem que fazer papel. Faça o bendito do papel, caramba. Se fosse seu pai, você ia querer que fizesse. Então, faça o papel, peça. Alguns hospitais exigem a internação do paciente para que seja feito. Faça. Converse com a família. A família vai entender o motivo da internação, vai passar 2 dias dentro do hospital e vai embora de alta e esse paciente vai lindamente feliz com você. Aquele médico resolveu meu problema. Aquele médico é bom. Só vou no plantão dele. Indicações de quando fazer essa paracentese maior, vamos supor, estamos nesse hospital ideal que a gente tem de tudo. Muitas das vezes é a clínica do paciente. A principal clínica é, doutor, não consigo dormir à noite. Porque ele deita, esse volume de água que muitas vezes já criou até um derrame pleural, não deixa o pulmão expandir, esse paciente dorme sentado, assim como numa insuficiência cardíaca. Isso já é uma boa indicação de você fazer uma paracentese evacuadora. Doutor, eu não estou conseguindo andar direito, porque a barriga fica deste tamanho, estou com problema no joelho, já estou com problema nas costas. Faça a paracentese desse paciente. O objetivo da sua paracentese aliviadora não é curar nada, é aliviar. Então você vai aliviar o jeito que ele está dormindo, você vai aliviar a dor no joelho, você vai aliviar a dor nas costas, ok? Mas se esse paciente tem algum indício de clínica, ela se torna diagnóstica e evacuadora. Né? Evacuadora é um termo que a gente usa muito, mas aliviadora é um termo que pode ficar melhor na cabeça para a gente poder entender. Uhum. Você falou faria então a albumina mesmo tirando menos de 5? Faria, eu sempre faria. Sempre faço. Na mesma dose? Isso, de 6 a 8 gramas por quilo, no máximo de 100 gramas por dia nesse paciente. Uhum. E aí você tirou, você faz? Tirou, você faz. Já pode ir correndo enquanto você vai tirando. Entendi. Sem problemas. Falando em albumina, assim, a gente tem alguns cenários, acho que de utilização de albumina fora da paracentese, né, que você já discutiu, mas no paciente hepatopata, né? E é isso que você falou, né? A albumina seria o soro do cirrótico. É sempre assim, não posso usar realmente soro, que senão vai tudo pro pulmão? Não, de forma nenhuma. Imagina que você tá na emergência e chega um paciente vomitando sangue pra você. Pelo amor de Deus, deixa eu rodar um frasquinho de albumina aqui com o paciente hemorragia franca. Não, pelo amor de Deus, faça soro para esse paciente. É o ProHealth, assim, faça aquilo que vai salvar a vida do doente. E muitas vezes isso é soro. O paciente sabidamente tem uma erisipela no pé, é cirrótico e tem uma insuficiência venosa, ganhou uma erisipela. Cara, é um choque séptico lindo. Não vou fazer volume para esse paciente porque vai fazer, pelo amor das santas almas. Então, assim, mas é Ringer ou é o que você tiver, ok? Como o Ringer não é tão comum no interior, por exemplo, faça soro fisiológico aos bolos para esse doente. O maior risco dele, de fato, vai ser a ascite. Então, assim, é um olho no gato num peixe. Ele vai fazer ascite. Beleza, ele vai fazer edema de membro inferior. Ele vai ficar nasarcado muitas das vezes. Mas isso é mais fácil de manejar, às vezes, do que uma hemorragia aguda. Então, você vai reservar a albumina para aqueles casos em que a literatura te dá alguma base. Para as emergências, pode fazer o soro fisiológico. No caso da albumina, as paracenteses e a síndrome hepatorrenal, que é bem clássico a gente fazer aquele trial inicial de 48 horas com albumina
Para aí a gente abrir o diagnóstico de hepatorrenal e começar uma terlipressina. Mas não precisa ser feito, como que eu posso dizer, ao léu também. Internou o paciente, sei lá, eu já tive paciente cirrótico que internou para poder fazer troca valvar cardíaca. Tinha albumina prescrita para ele, o chaio de ar. Cara, não tem nada. Aí eu fui lá e pedi para tirar, não tem porquê, entende? Como é uma medicação cara e o hospital vai encher seu saco se você prescrever demais, deixa para esses casos. Deixa para hepatorrenal e deixa para... Me perdi. A gente falou para paracentese. Para paracentese. Não, mas é porque, por exemplo, às vezes na UTI... Fala demais, né, gente? Não, mas pode falar, não tem problema não. Na UTI a gente tem, por exemplo, o paciente está internado, seja lá por um choque séptico, e a gente começa a fazer volume, e aí a gente tá vendo que esse paciente já começou a ficar congesto, mas a gente acha que ele ainda precisa de volume. E aí, por exemplo, nessas situações, assim, não tem nada, acho que em literatura, não sei, até me corrija, a gente opta por fazer albumina. Albumina. Numa tentativa, não consigo fazer mais soro, esse paciente, né, não tolera mais soro. Vamos tentar albumina na tentativa de fazer expansão. Mas você concorda que a gente faz isso até em pacientes não cirróticos? Pacientes desnutridos, por exemplo, que você precisa de fazer muito volume, quando você dá muito volume, você faz uma albumina para manter uma pressão osmótica ali, oncótica. Para o cirrótico, isso é só um pouquinho mais cedo do que seria. Então, assim, se você vê que aquele paciente está precisando de grandes volumes, corre a albumina junto. O paciente começou a flutuar a parte renal, não preenche muito o critério de hepatorrenal, até porque isso é muito etéreo às vezes. Faça albumina. Você tem no seu hospital? Na dúvida, faz um frasco, vê se vai melhorar. Eu vou te dizer, Juliana, que assim, mal, eu sei que eu tô falando errado, mas mal não vai fazer. Mas na dúvida, faça. Não tem problema, é errada de... Eu sempre acho que na dúvida você vai fazer aquilo que você acha que você tem que fazer e... Eu sei que o seu objetivo é salvar a vida do doente. Se você tá fazendo muito volume, faz uma albumina para ele, não tem problema. Fica de olho na função renal. Eu gostei da definição de etérea para síndrome renal, porque assim, a gente tem a sensação de que toda piora de função renal no paciente hepatopata é síndrome hepatorrenal. E não necessariamente Não necessariamente. A gente antes usava a hepatorrenal de um ponto de corte muito, muito certinho. Acima de 1,5 é hepatorrenal. Só que eles viram que o paciente cirrótico já está tendo problema com 1,2, com 0, alguma coisa. Então, hoje, uma variação de 0,3 do paciente, da creatinina desse paciente, da última que ele tem, dos últimos 7 dias, da internação do pronto-socorro, já é o suficiente para você começar a se preocupar. Os pacientes cirróticos, eles são muitas vezes sarcopênicos. Eles não vão ter produção de creatinina pelo músculo para a gente poder depurar pelo rim. Então, assim, é diferente do cara maromba, que tem uma creatinina de 1,8. Esse paciente não vai ter 0,3, 0,4 para ele, é isso daqui. Variou 0,3, você já está autorizado a começar a albumina. Normalmente a gente começa 1,5 gramas por quilo ali no início, no primeiro dia, no segundo dia a gente muda isso para 1 grama por quilo. Fabiano, eu já li que pode fazer 1 grama por quilo. Faça, não tem problema. O importante é fazer a bendita da albumina. Passou 48 horas, essa função renal piorou, aí você dá o diagnóstico de hepatorrenal. Fazer albumina não é dar diagnóstico de hepatorrenal. O que eu quero com a albumina? Aumentar o pré-renal desse paciente. Eu quero fazer esse rim ser melhor perfundido. Como o paciente hepatopata, ele perde muito para o terceiro espaço, muito líquido, eu quero puxar esse líquido para o intravascular para jogar para o rim. E aí depurar, né? Melhorar a creatinina, melhorar a função renal. Se depois de 40 horas isso não aconteceu, isso não vai acontecer. Entre com a terlipressina. Fabiano, ele está chocado. Faça noradrenalina, entende? Mas a terlipressina, de fato, é a medicação de escolha. A vaso também entraria junto, né? Pode entrar. Uma opção, né? Porque às vezes a gente já fez isso. A gente tá com um choque séptico, tá com nora e vaso, entendeu? Tá com vaso, já tá com a gente... minas. Não... ou então começou a desmamar, a gente manteve a vaso e tira a nora. Isso, não tem problema, não tem problema. Alguma mina esse paciente tem que estar. Em relação ao diagnóstico, eu tô enrolando para poder falar, por quê? Isso não é simples.
Na residência, a gente pediu um EAS. Um EAS veio normal e o paciente está evoluindo com função renal alterada. Isso é hepatorrenal. O paciente não tem um EAS bom e está evoluindo com piora da função renal. Isso não é hepatorrenal. Isso o paciente child-C com a barriga desse tamanho de ascite. Será que não é? Isso é uma discussão. Eu vou falar aqui, mas isso é tema de palestra de congresso em congresso hepático. E o paciente renal crônico que fica cirrótico? O que você faz com ele? Qual é o diagnóstico que você tem para mim? E aí, evoluiu com função renal alterada. Você não vai fazer albumina nesse doente? Ué, vou tentar fazer albumina. Talvez eu vou puxar a diálise mais cedo. Mas eu vou tentar fazer albumina para esse doente também. Então, assim, o diagnóstico, primeiro, paciente simples, paciente child-A, ele não vai fazer hepatorrenal. A hepatorrenal, ela precisa de ter uma disfunção endotelial, uma disfunção circulatória o suficiente para fazer o rim sofrer. O nosso corpo, na sua perfeição, sempre tem muitos mecanismos de contrarregulação compensatórios. Você precisa exaurir isso daí para que a função renal, de fato, piore. O que é esse paciente normalmente? É um paciente com ascite, é um paciente child-C, é um paciente com edema de membro inferior. Ali esse paciente já está exaurindo a parte renal dele, as defesas renais dele. E aí você pode falar de hepatorrenal. Normalmente esse paciente child-A que evolui com uma função renal ruim, vão começar a dar outro nome para ele. A disfunção renal no paciente cirrótico, ok? O que também não é tão simples assim, existem alguns guidelines para isso, que mudam todos os dias. Até mesmo as classificações. AKIM, depois é CADIGO, depois é não sei o quê. Use aquela que você melhor se adapta, mas desde que você não perca tempo com o seu doente. Na dúvida, é cirrótico, não sei mesmo, é hepatorrenal, vou dar uma albuminia para ele. Fabiano, tá errado? Tá errado não, pode dar para ele. Errado não vai fazer não. O rim e fígado, eles têm uma relação muito íntima, né? Morde a sopra os dois. Inclusive, assim, lá no nosso... A gente já começa a falar de diálise hepática, né? Muito bonito, sem muito... A gente estava discutindo num grupo de transplante essa semana. Eles me perguntaram isso. E a diálise hepática? Eu falei, então, tá aí. Pra que serve? Ninguém sabe, mas tá aí. Vamos ter umas clínicas de diálise hepática? Eu falei, só 2075, talvez. Existe muita coisa. A maioria do que você vai ler fala assim, existem métodos para diálise, depuração hepática, mas a gente ainda precisa de estudos confirmatórios. Tudo que você vai ler. Então, esse podcast, talvez uma hora ele fique desatualizado. Tomara Deus. Tomara Deus. Daqui 10 anos, inventaram uma maquininha igual a da diálise para o paciente tirar a bilirrubina, tirar a amônia, tirar não sei o quê, e vai ganhar sobrevida até o transplante. Tomara Deus que isso aconteça. Mas hoje em dia não tem nenhuma indicação clássica, não. É triste, né? Tomara Deus que venha. Assim, a gente já tem algumas... Já tentou lá fazer, coloca albumina, eu nem sei muito bem como é que é, não. Bota albumina lá na máquina, parece que tira a bilirrubina, né? Existem alguns dispositivos até mesmo para ascite. Alguns que desviam o líquido acítico para a bexiga e o paciente urina o líquido acítico. Legal. Existe isso. Alguns pacientes que colocam até uma torneirinha na barriga para poder não ficar fazendo paracentese de repetição. Mas a gente lida com o SUS. Você já viu isso no SUS? Nunca vi. Mas não tem nada que, assim... E também não é tratamento, né? É sempre um paliativo. Isso é sempre ponte para transplante. Essa frase é muito clássica dentro da hepato. A síndrome hepatorrenal, a ascite refratária, a encefalopatia refratária, o prurido refratário das colestases, isso é ponte para transplante. O que você vai fazer ali é paliativo. E você vai listar esse paciente. Bom... Falamos, né? Falamos um pouquinho. Vou caminhar para o último tópico pra gente... Que a gente se empolga em todos os tópicos, então vou caminhar para o último aqui, que é sobre varizes, né? Acho que é difícil a gente não falar sobre isso, porque é extremamente comum, esse paciente às vezes pode sangrar horrores. Assim, acho que todo mundo que já viu um paciente com varizes sangrando é assustador. Movimenta-se um pronto-socorro. Exatamente, é assustador para a família, é assustador para o paciente, é assustador para a gente, porque às vezes a gente, é aquela história, né? Precisa fazer endoscopia,
muito instável para fazer endoscopia, ele para de sangrar muito estável para fazer endoscopia. É uma guerra isso, porque tá escrito lá que você tem até 12 horas para fazer endoscopia. Aí você liga para endoscopista e fala, não, Muito já instável. tenho 12 horas ainda, amanhã eu vou. Não vou aí 2 horas da manhã. Prepara o paciente. Prepare, isso aí. Só que aí ele chega às 6 horas, ele já tá na nora, ele já tá na vasa. Agora tá muito instável para fazer uma... Então, assim, primeiro, e aí sempre oriente que isso é uma emergência. Tanto a melena quanto a hematêmese. Por quê? Paciente, ele sempre tenta dar um jeitinho para tudo. Melena, então, às vezes, em que é ali no vaso, o paciente, ele não quer contar, ele não quer falar. Por quê? Porque é noite de Natal, eu não vou estragar o Natal dos outros, ou a gente vai viajar. Oriente o seu paciente de, aconteceu, é emergência. Ah, mas eu vou rodar o mundo amanhã, não é um sonho da minha vida. O sonho vai ser adiado, você vai para o hospital agora. Nunca espere melhorar. A gente tem hoje maneiras de prevenir uma hemorragia digestiva alta, principalmente varicosa. E aí, se esse paciente chega no seu pronto-socorro, é cirrótico com hemorragia. Sempre suspeite de variz. Ah, deixa eu dar um omeprazol para ele aqui. Pode dar o omeprazol, mas liga para o endoscopista também, tá? Eu falo isso porque, se eu tô contando, é porque tem história. Ah, mas ele tem um passado de úlcera. Mas você vai ligar para o endoscopista também. É assim que funciona. A gente usa hoje muito dos beta-bloqueadores. Até então, o mais clássico vinha sendo o propranolol, mas hoje a gente já tem um carvedilol, e isso é baseado num guideline mundial chamado Baveno, que já está na sua 7ª edição, em que orienta a gente a fazer carvedilol. Você vai começar na dose mínima de 3,125 de 12 em 12 horas. A posologia, tanto do propranolol quanto do carvedilol, é a mesma. No caso do propranolol, 40 miligramas. Fabiano, mais uma vez, estou no interior e o SUS só disponibiliza o propranolol, mas o carvedilol é melhor. Não, melhor que você tem. Você vai fazer o propranolol. Sempre acompanhado pela frequência cardíaca. É isso que vai guiar a sua dose. E aí, enfim, num contexto de hospital, às vezes de um paciente com acesso melhor, eu tendo a chamar o cardiologista no início. Fala assim, pode usar? Eu tenho meio medo, vou te dizer, eu tenho meio medo de beta-bloqueador. Até dentro da UTI, fazer um metoprolol numa taquiarritmia, para mim, eu chamo cardio, pelo amor de Deus. Sempre acho que eu vou dar algum problema ao paciente. Tô perdendo esse medo. Tô 10 anos da UTI, mas eu ainda tenho medo. É bom que tem. Se você tem um cardio, você vai pedir uma avaliação se esse paciente pode usar o beta-bloqueador. Não tem um cardio? Pelo amor das santas almas, comece o beta-bloqueador. E aí você começa o propranolol. Fabiano, tô com medo, vou começar uma dose menor. Comece, não tem problema. Faça a frequência cardíaca desse paciente. Pede para ele voltar daqui 15 dias no seu consultório. Refaz a frequência, dá para aumentar. Eu tenho um paciente que já usou, se eu não me engano, 3 comprimidos de 8 em 8 horas para a gente conseguir uma frequência cardíaca entre 55 e 65, né, otimizada. Fabiano, não tá dando. Usei o propranolol, alguns pacientes referem baixo débito, alguns pacientes masculinos referem impotência sexual. Não dá para usar o propranolol ou o carvedilol que seja. Vamos para a ligadura elástica. Insista às vezes no carvedilol, diminui a dose, passa para uma vez ao dia. Porque preste atenção, imagina se fosse a gente. Você ia querer fazer endoscopia de 4 em 4 semanas ou você prefere tomar um comprimidinho em casa e vida que segue? É melhor você tomar seu comprimidinho. Então, rodou e viu que não dá certo? A ligadura elástica de forma preventiva. E aí é endoscopia, não tem como. Sempre escreva no seu pedido que você quer a ligadura e justifique. Isso é importante para o endoscopista. Eu não faço endoscopia, mas já levei muito esporro deles por conta disso. Então, você não falou que você queria a ligadura. Escreva. Isso mobiliza diferente o setor da endoscopia. Sangrou. Eu estou falando de paciente que não sangrou ainda. Eu tenho a opção de usar ou o carvedilol, o beta-bloqueador, ou a ligadura. Sangrou, ProRel. Vamos usar os dois. Esse paciente já vinha em uso de propranolol e sangrou. Beleza, ele vai continuar o uso e vai fazer a ligadura a cada 4 semanas. Mas isso ele não está internado, né? Não estabilizou, teve... Se ele estabilizou, ele faz a primeira no hospital e mantém segmento ambulatorial.
Mas se ele sangrou e já veio para você depois da primeira, você pode manter isso a nível ambulatorial de 4 em 4 semanas, é o ideal, ok? Até quando, Fabiano? Até quando o endoscopista colocar o aparelho e falar que não tem mais variz. Tem paciente que faz 4 sessões, tem paciente que faz 8, ok? Então, mas isso, e aí não tem variz. Eu te dou férias de 1 ano da endoscopia. Mas o propranolol, o carvedilol, querida, é pro resto da vida. Faz chuva, faz sol, é dia santo, aniversário da mãe, vai tomar direitinho. E eu sempre recomendo, Juliana, orientar sempre os pacientes, porque propranolol e carvedilol está no grupo dos antihipertensivos, que são grupos de medicamento que, se você tomar errado, é pior do que você não tomar. Já tive paciente com AVC por uso inadequado do propranolol por hipertensão rebote. 240, 210 por alguma coisa a pressão dele, fez AVC. Então, assim, imagina um paciente cirrótico com AVC. Esse é o prelúdio do desastre. É sempre o problema. Aí, daqui a pouco, por medidas, ele pega uma sepse no hospital e aí vira uma quinzumba. Então, assim, oriente o seu paciente corretamente. Cobre dele, cobre da família, o uso correto da medicação. Você precisa jogar para ele e fazer ele entender a importância disso. Usa o propranolol aqui, é uma medicação, vai embora. Ele compra esse remédio daqui 1 semana e ele esquece de tomar. Não, você vai comprar hoje, você vai deixar uma cartela no carro, uma cartela na casa da sua mãe, uma cartela no banheiro, uma no quarto e carregar uma na carteira ainda. É assim que funciona, porque onde você esquecer, você tem. Então, muitas das vezes, o que salva o paciente é você dar para ele a importância correta daquilo. A hemorragia digestiva, eu não preciso fazer tanto esforço, porque vomitar sangue assusta qualquer pessoa. Mas ele tem que ter noção da emergência, procurar o hospital, e a gente, como médico, ter a calma do manejo, ok? Faça endoscopia. Tá sangrando demais. Balão. Lá no nosso hospital, a gente já precisou de passar balão, por exemplo. É a primeira vez que eu precisei de passar. Até eu tava suando, mas deu certo. O paciente viveu, foi tudo direitinho. Endoscopia nesse paciente que está sangrando. Sempre, não se meta besta, sempre com proteção de via aérea. Cede o paciente, entube o paciente e faça a endoscopia. Se eu estou contando é porque tem história. Já vi coisas trágicas acontecerem por broncoaspiração maciça de sangue durante uma endoscopia por ligadura. Então, assim, isso na emergência, tá, gente? A ambulatorial é feita ambulatorialmente mesmo. Mas aquele paciente está sangrando, ceda, entuba e aí você faz o seu procedimento. Proteja a via aérea desse paciente. Isso é importantíssimo. Legal. Falei, né? Ai, gente, vocês gostaram? Ai, eu adorei. Luiz, quer perguntar alguma coisa? Você aprendeu tudo? É? Você aprendeu que não pode beber, tá? Se eu te jogar no pronto-socorro, você atende, não atende, Luiz? Fala sério. Não, Luiz, depois dessa. Ele sabe. Já tá formada. Nossa Senhora. Tem os formados de Grey's Anatomy e tem os formados de MD-Ensino, cara. Aí. É isso aí. Fabiano, muito obrigada. Imagina. Adorei a conversa. Nossa, a gente pode ficar aqui batendo papo adoro espalhar a palavra de patologia. Adoro falar de fígado. Pode vir. Muito obrigada. Gostei muito, assim, muito. Aprendi muito. Vou te chamar mais vezes. Sem problema. Vou te chamar no hospital, abrir um parecer. Abrir um parecer. Deixa eu estudar um pouquinho, pelo amor de Deus. Você me chamava coisa que eu não sei. Espero que você tenha algo pra fazer, né? Mas eu quando também a gente espero. chama... Porque... Eu sei que a gente é a esperança de muita gente. Isso mas... aí. Não, ele vai chegar aqui, ele vai falar, faz isso. Não. Nem sempre. Enfim. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Só pra divulgar nossas redes sociais. Todo mundo já conhece, mas vale a pena a gente divulgar. A gente tá aqui no Spotify, né? MD Ensino Cast. A gente tá no YouTube. Luizão, YouTube. Mudou o nome, eu esqueci. Médico de Valor. A gente tá no YouTube, Médico de Valor. A gente tá também no Instagram, MD Ensino. E tem o Instagram também do nosso podcast, chama MD Ensino Cast. Temos grupos de WhatsApp, enfim. Mas no Instagram acho que a gente consegue ter acesso a todas as nossas redes sociais. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.